Olá, meus amores, bem-vindos ao Tarô Multidimensional. Meu nome é Sheila, taróloga, terapeuta, especialista em chamas gêmeos. E hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha jornada de chama. Algumas pessoas já me pediram isso e eu acho que chegou o meu momento, né? Até porque já falei em alguns vídeos que minha jornada é um pouco peculiar e por isso eu tenho algumas opiniões e noções diferentes da maioria por aí, tá? Então, se você gostou, já deixa um like para eu saber que você tem interesse em saber da minha história. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, caso queiram uma tiragem particular sobre a tua situação de chamas ou precise de uma orientação, uma mentoria ou mesmo de algum trabalho terapêutico. Meu WhatsApp vai estar no box de informações, só entrar em contato, tá? Vamos lá. Gente, por que eu falo que minha jornada de chamas gêmeas é bem peculiar? Já começa que eu conheço meu gêmeo praticamente desde que eu nasci. A gente tem uma diferença de idade de 7, 8 anos mais ou menos. E quando eu era criança, eu tinha ali os 3, 4 anos, ele aparecia pra mim antes de encarnar. Então, o eu superior dele vinha pra mim e eu achava que era um mentor, porque eu tenho uma mediunidade muito ostensiva. E durante minha infância eu tive alguns problemas com isso, porque apesar de que eu cresci numa família espírita, o lado materno de minha mãe é todo espírita, mas muitas das coisas que aconteciam comigo, mesmo para aquela época, há 30 e tantos anos atrás, ainda era meio inconcebível, meio incompreensível. Então, durante a minha infância, eu era muito atirada como uma criança criativa, a criança mentirosa, a criança que inventava história. E o eu superior do meu divino masculino, ele aparecia meio que pra me fazer companhia. Ele me contava história, ele brincava comigo. Então, eu sempre achei que era um mentor, né? Como eu falei, a família de minha mãe toda era espírita, então eu tinha esse conceito mesmo muito nova, eu já sabia o que era espiritismo bem por cima. A gente tinha uma escola lá de espírita aos domingos, que eu fui sempre acompanhando minha avó. E fora isso, gente, eu sempre fui uma criança muito além. Eu sempre tinha muita consciência do que estava acontecendo ao meu redor, eu sempre tive uma noção muito grande das coisas que aconteciam, não comuns numa criança de 4, 5, 6 anos, tá? Mas achava que essa pessoa que aparecia pra mim era um mentor, era meu guia, era meu anjo da guarda. E ele vinha, me contava história, me contava fábulas mesmo, tá, gente? Conto de fadas, ele brincava comigo. Só que, como eu falei com vocês, pra minha família era muito inconcebível o que eu era, como eu era, as coisas que eu falava, as coisas que eu sabia, que ninguém sabia dizer de onde eu sabia. Então, desde muito cedo eu fui ensinada a calar, porque eu era inventiva, eu era criativa, eu era mentirosa. Então, esse calar foi despertando em mim um medo muito grande de ser julgada pelas pessoas, desde muito nova, gente. Isso que eu tô contando pra vocês foi aí até meus 8 anos de idade, tá? Então, desde muito nova eu tinha muito medo das pessoas me julgarem. Esse medo vocês vão entender mais lá na frente, tá? A gente tá no comecinho da história. Então eu comecei a negar. Eu via as coisas e fingia que não estava vendo. Eu ouvia as coisas e fingia que não estava ouvindo. Eu comecei a negar essa figura que aparecia para mim, brincava comigo, contava fábulas. E com o tempo, ele deixou de aparecer para mim fisicamente tá, a louca, visualmente, e começou a aparecer só nos meus sonhos. Então, quando foi aí em torno dos meus 7, 8 anos, eu parei de ver, mas sonhava sempre. E nessa época, mais ou menos, foi a época que ele realmente encarnou. Então, um certo dia, num certo sonho, o eu superior dele conversou comigo que não ia mais aparecer tanto, porque ia ficar mais difícil para ele aparecer, mas que lá na frente o caminho da gente ainda ia se cruzar, que nossa história ainda não tinha acabado. E assim, gente, criança, eu levava tudo muito naquela coisa de
amizade, era meu amigo, meu mentor. Então, aos 8 anos de idade, eu achava que meu mentor tinha me abandonado, meu guia espiritual tinha me abandonado, porque ele preferiu encarnar na Terra. E aí isso me fez negar ainda mais a espiritualidade. Eu me achava quanto criança muito injustiçada. E aí eu comecei a criar meus primeiros bloqueios em relação à espiritualidade. Continuei sonhando com meu gêmeo. Meu gêmeo nunca deixou de aparecer em sonho para mim, mas eu comecei meu processo de negação. Eu negava tudo, negava até a morte. Não queria aquilo, não queria saber. E isso me levou à rebeldia da adolescência, a achar que tudo era besteira, tudo era invenção da minha cabeça. Me falavam tanto que era invenção da minha cabeça que eu comecei a acreditar que era invenção da minha cabeça. E aí eu conheci aos 18 anos, recém-saída do meu primeiro relacionamento kármico, num processo de depressão, eu conheci a minha falsa chama. E assim, até minha falsa chama, ela foi um pouco peculiar, porque ele era uma pessoa que também era muito ligado nessa coisa do ocultismo, do sobrenatural, de investigar. Então a gente desenvolveu muito essa curiosidade juntos, de chegar a uma época que a gente fazia projeção astral, a gente tinha sonho lúcido, a gente treinava muito isso. Então todo o meu desenvolvimento mediúnico, como é que fala? Indireto veio dele. E assim, era uma conexão muito forte. E eu comecei a achar, na época, né, eu já tinha 18, 19 anos, eu comecei a achar que ele era minha alma gêmea. Eu não tinha noção de chama gêmea, de falsa chama, nada disso. Eu comecei a achar que ele era minha alma gêmea. Só que o que é que acontecia? A gente tinha essa conexão incrível, a gente tinha uma troca muito incrível, mas nunca passou disso. Ou ele estava sempre num relacionamento, ou eu estava sempre num relacionamento, o que levou a algumas dores, alguns afastamentos. Mas mesmo quando a gente teve a oportunidade de desenvolver esse relacionamento, eu percebi que não era isso. Ele era muito mais como um amigo irmão do que alguém que eu realmente queria, um desenvolvimento de relacionamento físico. Enfim, né? Físico, sexual, etc. Mas ele foi a primeira pessoa que me mostrou que existia uma validação nas minhas projeções, nos meus sonhos lúcidos, porque as coisas que eu via, ele também via. Eu descrevia como ele estava em determinado momento e era exatamente como ele estava. Então, minha falsa chama, ela serviu no meu propósito dessa forma, para que eu não me trancasse totalmente para minha espiritualidade. Porque de resto eu negava tudo, principalmente porque eu estava saindo de uma depressão e tal e tal. E aí passei por outros relacionamentos kármicos. Eu sonhava com menos frequência nessa época, minha chama. Geralmente ele aparecia no meu aniversário. Meu aniversário todo ano eu sonhava com ele. Era batata. E aí, a vida indo, a vida caminhando. Quanto mais eu negava a minha espiritualidade, eu sentia dores no corpo. Sentia alguns problemas de saúde que não eram explicados. Ninguém conseguia dizer o que era. Entrava e saía de trabalho, entrava e saía de faculdade sem conseguir me encontrar, sem conseguir me achar no mundo. E entrava e saía de relacionamento sem conseguir me encontrar também. E eu tinha dentro de mim um vazio muito grande que eu não sabia explicar de onde vinha. Eu conectava esse vazio com aquela sensação de criança, de que eu queria voltar para casa. Mas aí, quando foi em 2018, eu estava numa segunda crise de depressão muito intensa. E era aquela coisa assim, eu tava cansada. Eu não queria mais nada, eu tava cansada da vida, eu tava cansada de dar murro em ponta de faca. Eu não tinha mais nenhum motivo de alegria na minha vida. Pra mim era tudo muito difícil, eu não queria estar aqui, eu não queria estar encarnada. E aí eu pensei, pra onde agora, né? 2018 eu já tinha aí 30 anos, tava na crise dos 30. E eu me perguntava muito, me questionava muito pra onde agora, o que fazer agora. Eu sentia como se as minhas opções tivessem acabado, mas eu não entendia que opções eram essas.
aí, um belo dia, estava eu nas redes sociais e me deparei com a foto do meu gêmeo. E eu reconheci ele pelo olhar, porque não era, obviamente, não era o eu superior dele que aparecia pra mim, não era quem eu via em sonhos, porque, né, era um fragmento dele que estava encarnado, mas eu reconheci pelo olhar. O olhar dele nunca mudou, né? O olhar dele é um olhar muito, pra mim, é muito intenso, é como se eu estivesse lendo um livro. E aí eu fiquei naquele impacto. Só que assim, como ele é uma pessoa que chama muita atenção, eu pensei assim, poxa, tá, bonito, vida que segue. Só que os sonhos, eles retornaram. E ele começou a aparecer com aquela roupagem, né, de quem ele era agora. E aí eu comecei, ai, tô ficando maluca, eu tô começando a criar escapismos na minha cabeça para não lidar com minha depressão, para não lidar com minhas coisas. E eu comecei a negar de novo. Ai, é coisa da minha cabeça, é fantasia da minha cabeça. Só que de forma muito sutil no começo. Esse impacto primeiro com ele, essa curiosidade de saber quem ele era, de como era a vida dele, do que ele estava fazendo, foi me mudando, né? Foi me mudando muito de dentro para fora. E eu comecei, era como se, claro, eu não fantasiava que um dia eu ia conhecer essa pessoa naquela época, não. Não fantasiava, pra mim a gente vivia em mundos diferentes, situações diferentes, tudo diferente, tá? A gente tem diferença de idade, a gente tem diferença de etnia, a gente tem distância física, tudo que vocês imaginarem, a gente tem. E aí eu pensei, mas assim, eu percebi que dentro de mim alguma coisa estava mudando. E eu comecei a me questionar se aquele não ter mais opções que eu imaginava não era porque um estilo antigo de vida estava terminando, né? E aí eu tive minha primeira morte de ego, a noite escura da alma, como a gente fala, né? Que foi assim. Eu não digo que foi difícil, porque eu já estava num momento muito difícil. Ela foi um trampolim, ela foi um divisor de águas na minha vida, tá? É como se eu começasse a entender que talvez o caminho que tinha pra mim era um caminho que eu não conseguia ver naquele momento. E aí, vida que segue, como eu falei pra vocês, eu ficava observando a vida dele, mas não fazia nada, gente. Pra mim, era um idealismo ali, era um crush que eu tinha na minha cabeça e que nunca ia dar em nada. E aí, um dia, eu já mais fazendo as pazes com a minha espiritualidade, fazendo as pazes com a minha mediunidade, minha guia apareceu para mim e falou que estava chegando o momento de eu colher um débito kármico que eu tinha com ele, que ele ia passar por uma situação e que eu ia precisar ajudar, porque eu precisava desenvolver algumas habilidades energéticas, psíquicas que eu tinha, e ele precisava disso, sendo que ele não tinha ao redor dele ninguém nem parecido que pudesse levar ele para esse caminho. E aí, foi quando eu entrei no ego espiritual. Não sei se vocês já ouviram. Depois procurem o que é ego espiritual. Porque eu tinha tido minha primeira morte de ego. Tava fazendo as pazes com a espiritualidade. E quando me veio isso, eu fiquei... eu sou foda. Espiritualmente eu sei de tudo. Espiritualmente eu sou uma pessoa extremamente elevada. E aí ele passou por essa situação onde foi o primeiro chacoalhão, o primeiro momento torre que ele passou na vida dele, a primeira morte de ego dele também. E foi muito intensa para ele. Foi um negócio assim que ele chegou no fundo do poço mesmo. E aí, como eu já estava preparada pela minha guia, que eu tinha esse débito kármico com ele, que eu precisava resgatar, eu botei na minha cabeça o seguinte: ajudo, mas assim que ele estiver bem, eu me afasto, não quero. Eu tinha muito medo, gente. Então, assim, no início a corredora era eu, mesmo que inconscientemente a corredora era eu. Eu tinha muito medo, então eu topei ajudar ele, mas no momento que ele se sentisse bem, eu iria me afastar. E aí, quem já passou por isso sabe que quando existe esse encontro dos gêmeos,
nada é, nada será como antes. Então aquele plano que eu tinha de quando ele ficar bem, vou me afastar, vou cuidar da minha vida, não aconteceu, tá? O que aconteceu foi uma obsessão. Eu comecei a entrar na síndrome de salvadora, achando que eu era a salvadora da vida dele, a coisa mais linda e maravilhosa da vida dele, e que ele dependia de mim para sair da situação que ele estava, do momento que ele estava. Então, assim, foi uma síndrome de salvadora, foi uma obsessão de ambas as partes. Eu tinha essa obsessão e tinha esse papel de salvadora, e ele tinha a obsessão e o papel de vítima. Então, toda vez que a menor coisa acontecia com ele, ele já me puxava minha energia. E aí, todo aquele desenvolvimento que eu tinha feito com minha falsa chama, de projeção, de sonho lúcido, eu tinha com ele de uma forma muito mais intensa. Do ponto assim da gente começar a testar se a gente conseguia colocar pensamentos na cabeça um do outro, da gente fazer projeções lúcidas, da gente fazer projeções ao longo do dia. Então foi uma coisa que se tornou uma conexão vampírica, tóxica, mas que era uma coisa que os dois permitiam, que os dois estavam ali se achando os lindos e maravilhosos do universo. E aí, obviamente, veio a espiritualidade, veio a divindade e disse: opa, não foi para isso que a gente juntou vocês. E nessa época, a gente já estava falando dele sair do lugar que ele estava, porque ele não era feliz com a vida dele, com as escolhas dele. A gente conversava muito sobre isso, ele falava muito sobre um desejo que ele tinha de mudar totalmente a vida dele e tal. E aí tava tudo certo para ele fazer essa transição, sair de onde ele estava para vir construir uma vida nova comigo, dentro dessa obsessão. E aí a espiritualidade fez: não é para isso que a gente colocou vocês aqui, não é para isso, não é esse o propósito de vocês. E aí, o que é que aconteceu? Ele ficou tão maravilhado com essa coisa toda, ele nunca tinha lidado com espiritualidade, ele nunca tinha lidado com energia. Ele ficou tão maravilhado com tudo isso que ele queria compartilhar com as pessoas ao redor o que acontecia com ele. E isso levou a interferências. O ambiente dele que ele estava inserido, principalmente na área profissional e familiar, era muito tóxico. Então, pessoas do lado dele que viram que iam perder um certo controle, um certo poder que tinha sobre ele, disse: opa, não, meu filho, você não vai sair daqui, você não vai para canto nenhum. E foi feito em cima dele um processo de amarração. Não foi amarração amorosa, foi amarração mesmo profissional, tá, gente? Vai ter gente aí que nunca vai ter ouvido de falar disso. Eu também nunca tinha ouvido, conheci a partir daí. E a partir dessa amarração profissional, essa criatura ela mudou da água pro vinho. Ele começou a dizer que eu tinha feito magia para ele, que eu tinha amarrado ele, que ele não conseguia pensar direito quando estava comigo, porque eu mexia com a cabeça dele. Dessa coisa de eu entender muito de energia, de espiritualidade, eu estava influenciando a vida dele de forma muito negativa e que ele queria que eu me afastasse. E aí foi quando veio minha expansão do cardíaco, porque isso me deu assim... Isso me colocou numa noite escura da alma, outra morte de ego. Só que eu entendi que eu não tinha com ele, mesmo tudo que ele me falava, mesmo tudo que ele estava me projetando, eu não tinha aquela sensação de vingança, de ai, vou me afastar, ai, porque fulano mexeu com... Não, eu tinha muito uma coisa de tentar entender porque aquilo estava acontecendo, tentar entender o que foi que aconteceu. E aí foi quando o meu cardíaco expandiu, porque eu comecei a entender que quando alguém faz algo, não é pra gente, não é com a gente, é pra gente. Então eu fui tentar ver dentro de mim onde é que aquilo tava batendo, onde é que aquilo tava doendo. E aí passei pela minha expansão de cardíaco. Quando eu saí da minha expansão de cardíaco, que eu já falei em outros vídeos pra vocês, que foi a minha pior expansão, e foi a minha pior expansão, foi a mais dolorida, foi a mais difícil, foi onde eu tive que lidar com um lado meu que era extremamente vingativo, extremamente obsessivo, que eu não aceitava que tivesse ali. E depois eu entendi que eu não tinha que matar, né? Porque muita gente fala de matar o ego. Mas eu tinha que aceitar que aquilo estava em mim, mas que eu podia controlar.
A força de vontade era minha. E foi minha expansão mais difícil, foi a expansão que mais demorou. Foi um processo onde a espiritualidade travou a minha vida profissional, porque eu precisava cuidar disso, eu precisava lidar com isso. Eu não teria energia para fazer outras coisas enquanto estava lidando com isso. Só que quando passou, eu tomei a consciência de que, tá, ele tá lá no processo dele. Ele fez as escolhas dele, ele se envolveu com uma coisa que é muito pesada, a amarração, a magia que foi feita para ele. Não é brincadeira. É uma coisa assim que distorceu a energia dele de uma forma que é como se tivessem substituído. De vez em quando eu brigo. Parece que ele foi abduzido e colocaram outro no lugar. E aí eu entendi que eu não poderia mais levar aquela conexão como uma fonte de prioridade na minha vida, porque ele ia me arrastar com ele. Porque se eu abrisse de novo minha energia para ele, do jeito que ele tava, do jeito das coisas que estavam acontecendo com ele, ele ia me arrastar para ele. E aí eu fechei minha energia totalmente para ele, fechei totalmente a conexão para ele. Só que o que é que acontecia? Quando ele tava muito mal, eu sentia. Mesmo fechando, mesmo colocando proteção, tudo que eu conhecia de questão energética, barreira, proteção, tudo. Quando ele tava mal, eu sentia. Eu sentia muita dor no peito, sentia dor de cabeça, sentia um desânimo muito grande e dor nesse lado do meu rosto, né? Principalmente no ouvido. E aí, eu já assim, também meio puta da vida, levei pra espiritualidade que eu não queria mais aquilo. Se eu já tinha feito tanta proteção, já tinha feito tanta coisa pra bloquear a energia dele de mim, por que eu ainda sentia? E o que eu ouvi de um mestre, né, numa conversa com o mestre dentro dos registros acásticos, eu sou leitora de registros acásticos também, foi que a conexão que a gente tinha desafiava até o que os guias sabiam, o que os guias entendiam. Então, mesmo que eu fizesse proteção, mesmo que eu botasse barreira, mesmo que eu botasse bloqueios, eu ainda ia sentir ele, porque era da nossa conexão. A nossa conexão é muito antiga, a nossa conexão é muito intensa. Não tô querendo dizer com isso que eu sou melhor de qualquer um, muito pelo contrário. Junto com as intensidades vem as dificuldades na mesma proporção. Mas o que eu entendi é que dentro do nosso contrato kármico isso também tinha sido especificado, porque eu tinha que aprender a lidar com isso. Eu tinha que aprender a ser eu, mesmo dentro do caos. Então eu fui cuidar de mim, fui cuidar da minha vida, fui cuidar das minhas coisas. E aos poucos eu percebi que conforme eu ia indo para o meu caminho, ia indo para as minhas coisas, ia indo para a minha vida, eu deixava de sentir ele com tanta intensidade. Mas quando eu sentia, né, que vem a telepatia, vem o sonho, era assim, parecia que sabe quando você tem um elástico e esse elástico te puxa? Nossa, eu senti um puxão energético tão grande que eu não sabia explicar o porquê. Mas isso me levou a realmente cuidar de mim, cuidar da minha vida e deixar ele cuidar dos processos dele. Eu entendi, né, através das minhas curas, que eu não era salvadora dele. Eu não estava aqui para ser mãe dele, psicóloga dele, salvadora dele, heroína dele, nada disso. Eu estava aqui para ser isso tudo por mim. E que se ele não estava desperto o suficiente para lidar com essa magia, porque sim, gente, magia, feitiço, amarração, por mais poderoso que seja, ele só pega na gente se a gente permitir. As coisas só acontecem com a gente conforme a gente permite, através do nosso livre-arbítrio, dos nossos desequilíbrios energéticos. Então, se ele não estava desperto o suficiente para lidar com essa questão e aceitar que a magia não era eu que tinha feito, né? Porque na cabeça dele eu que tinha feito tudo. Então, ali também não era mais um lugar para mim. E eu fui cuidar de mim e entendi que meu papel era trazer esse conhecimento através das minhas vivências, através das coisas que eu passei, que eu experienciei, para ajudar outros divinos femininos a passar pelo mesmo.
Então foi quando eu comecei realmente a atender chama gêmea, fazer atendimento de chamas, orientação de chamas, leitura de chamas, porque eu entendi que o que aconteceu comigo, né, a minha experiência não veio só para me bater, para me trazer lição, para me trazer dor, né? Veio para que eu entendesse, aprendesse e ajudasse outras pessoas com isso. E hoje em dia é o que eu faço. Inclusive esse vídeo, durante muito tempo eu tive bloqueios para falar sobre a minha história. Por quê? Lembram lá na infância que eu era calada, né? Que eu era mentirosa, inventiva, criativa. Eu sempre achei que no momento que eu falasse sobre a minha história, as pessoas iam julgar dessa forma. Ai, muito mentirosa, muito inventiva, muito criativa. Ó, fulano de tal, falando besteira. Então, eu tinha esse bloqueio no laríngeo que eu tinha muito medo de ser quem eu sou. Então, mesmo atendendo chamas, fazendo leitura de tarô geral, trabalhando com terapia, eu evitava trazer para o pessoal. Eu evitava falar minhas experiências, porque eu achava que não eram válidas. Eu achava que o que eu passei era muito... quem vai ligar para isso? Quem vai se interessar por isso? E aos poucos, né, muito trabalho no laríngeo, muito trabalho terapêutico, muito trabalho de cura, eu comecei a fazer isso nos meus atendimentos. Não vinha aqui para a câmera falar para todo mundo, mas quando eu atendi uma cliente, eu sempre jogava a minha experiência, falava um pouquinho sobre o que eu passei, para ela entender que ela não estava sozinha naquele momento, para ela entender que o que ela estava passando não era a pior coisa no mundo, não era a coisa mais grandiosa do mundo, porque eu queria que alguém tivesse me dito isso quando eu estava passando pelos meus problemas. E aí, minha guia, né, me falou, vai chegar um momento que você vai ter que abrir isso para mais gente. Porque é como você está falando, a tua experiência te coloca numa posição humanitária de você entender muito bem o que o outro está passando, o que está acontecendo com o outro. Então eu trago minha história, né? Trago aí meus vídeos de chama gêmea para que vocês entendam que vocês não estão sozinhos. Por mais fantasiosa, por mais doideira, loucura, viagem que possa parecer a jornada de vocês, vocês não estão sozinhas. Não existe coisa que seja que se pra você tá fazendo sentido, algo que você tá fazendo sentido, não precisa fazer sentido para mais ninguém, você se valida. E é muito isso que eu quero trazer, eu trago com o meu trabalho. Meu objetivo com o meu trabalho é fazer com que vocês se validem, vocês tenham ferramentas o suficiente para olhar para vocês e dizer: eu sou isso, não importa o que o outro acha, não importa o que aconteça ao meu redor. E por isso que eu achei interessante vir aqui contar um pouquinho da minha história para vocês, tá bom? Foi isso. Opa, ficou um vídeo grande. Acho que foi o maior vídeo que eu já fiz aqui. Mas se você tiver algum comentário aí pra mim, deixa na caixinha de comentários. Se tiver alguma dúvida, quiser falar algo da tua história, quiser contar alguma coisa da tua história, se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, quer que eu fale mais sobre algum momento, algum processo, deixa aí na caixinha de comentários, tá bom? Foi isso, meus amores. Até a próxima.